Pessoal, para quem não me conhece, eu sou o engenheiro Leonardo Farias. Eu trabalho com steel frame há 6 anos já. Estou dentro da construção civil há 10 e desde então venho me dedicando bastante ao sistema construtivo. Nunca mais, depois que eu conheci o steel frame, eu nunca mais consegui olhar para outro sistema, senão os sistemas industrializados e e modernos que agreguem tecnologia ao processo de construção. Então, estou nessa empreitada há 6 anos já, não me vejo saindo disso, isso faz parte da minha vida hoje e me dedico completamente a isso como profissional. E espero trazer para vocês aí um pouco da minha realidade, um pouco do dia a dia que a gente tem trabalhando dentro da técnica construtiva e esclarecer possíveis dúvidas aí que a galera tem. Vou passar para o Alex aí para ele se apresentar também e vamos dar sequência nessa live então, né? Vamos embora. E aí, boa tarde, pessoal. Como o Leonardo falou, meu nome é Alex Kuhn, sou arquiteto, trabalho com steel frame há cerca de 20 anos, desde o final da faculdade, venho trabalhando com esse sistema. Na época, era um sistema muito iniciante no cenário da construção civil brasileira, mas eu fiquei um pouco inconformado, eu sempre fui inconformado com a construção civil tradicional, que no sistema de tijolo, nada contra o sistema em si, mas a maneira como ele vinha sendo utilizado e ainda vem sendo utilizado na construção brasileira. E a gente foi buscar uma alternativa. Na época, estava desembarcando o drywall no país, em 98, 99. A gente abriu uma empresa que trabalhava com drywall e a gente notou que o drywall é uma bela solução, mas é para interiores, né? É o irmão gêmeo aí do steel frame nas soluções internas, né? Toda a construção de steel frame, de light steel frame, o interior é em drywall, gesso acartonado. E a gente foi buscar alguma alternativa que edificasse toda a construção, né? A gente achava que existia alguma coisa, né? A gente já sabia do wood frame americano, europeu, mas o steel frame ainda achava, né? Acreditava que não estava no Brasil. Mas já estava, né? Uma empresa se chama Cofar Sistemas, já estava produzindo isso lá em São Paulo desde 98. Na época a gente pegou um avião e foi lá conhecer uma construção que estava acontecendo no Morumbi. E ficamos apaixonados. O steel frame normalmente ele causa isso, né? É paixão à primeira vista. Tem alguns que odeiam, né? Eu não sei porquê, eu acho que não entende muito bem, mas a grande maioria gosta muito, né? Quem busca realmente maior eficiência, né? Que eu acho que é um tema que a gente vai bater bastante hoje aqui e obviamente vai ficar aberto a qualquer tipo de pergunta. Realmente a eficiência, né? O resultado disso tudo, né? O custo, o benefício, né? O desperdício, numa época que a gente está vivendo, onde a sustentabilidade cada vez é mais colocada em voga, né? Está aí já com diretrizes europeias aí muito firmes sobre a questão europeia, sobre a questão de desempenho com relação a casas, né? Hoje não consegue uma BITS numa construção na Europa sem um selo de eficiência garantidor que essa casa não está desperdiçando recursos. Deixar claro que os recursos não são teus, só porque tu está pagando por ele, ele é teu, o recurso é do planeta e tu tem que saber usar isso de forma responsável, né? Então lá hoje tu não pode fazer, tu não consegue fazer uma casa consumidora, tem que usar, né, os recursos para poder tê-lo. Deixando claro aí que o steel frame por si só não resolve isso. O steel frame é um método estrutural para se chegar rapidamente a esse resultado que a gente espera. Mas obviamente as escolhas, né, de revestimentos é que vão realmente tornar essa construção menos ou mais eficiente. Então, dentro da própria família do steel frame ou da construção industrializada, tu vai ter índices de eficiências menores ou maiores, né? Durabilidades maiores ou menores também, de acordo com a tua escolha. Então, não é um sistema fechado, né? A gente vem falando bastante que o steel frame hoje, ele, na verdade, quem constrói construção a seco, né? É um sistema, é um multissistema. A construção civil é um multissistema. Ele vai ser composto do light steel frame, que é o aço, o drywall, que é a parte interna, o sistema AFES, que é um revestimento externo,
e todos eles oriundos de grandes indústrias, de multinacionais, muitas vezes, e todos com origem rastreadas, né? Você pode rastrear uma construção vários anos depois, e obviamente com garantias distintas, né, disso tudo. Então, pessoal, depois desses, obviamente eu tenho esses 20 anos, mas a gente concentrou a construção mesmo de steel frame de uns 5 anos para cá. Hoje, a EMAC e a DOME, principalmente a EMAC, participou mais de 50 obras. Dessas, umas 20 e poucas são obras, são casas de alto padrão. E agora o objetivo está sendo atingido, que é o que a gente queria, né? Que era colher o feedback desses moradores com relação à moradia. A construção delas, né, obviamente, não é fácil, né? Começar um sistema novo, principalmente num país que não regulamenta muito bem a questão da construção, mas o resultado está aí. Para quem quiser ver, hoje essas construções estão praticamente todas habitadas e a gente busca hoje um feedback, obviamente, positivo, que tange a resultado, né? Resultado, economia, enfim. Mas eu acho que é isso aí. A gente vai explanar durante esse tempo aí esse feedback aí, essa experiência que a gente teve. E depois a gente vai falar um pouquinho da nossa nova fase aí, que a gente vai estar entrando a partir de agora aí, com não só nós, mas uma tendência de todo o país de industrializar um pouco mais aí o sistema. Não, e pegando esse gancho aí, cara, que tu tá falando, sobre diversos sistemas, né, sobre uma obra ser multissistemas, é extremamente importante a gente frisar que o steel frame ele é somente um sistema estrutural, né? O steel frame ele está para a obra, assim como o tijolo está para uma obra de alvenaria. Ele faz parte somente da composição estrutural da casa, né? Ele é um meio, exatamente, ele é um meio de se chegar a um produto final. Bom, isso significa que uma obra de alvenaria não possa ser boa, não possa ser eficiente? Não, ela pode também. Só que o problema hoje que o que fazem com a alvenaria é justamente não ter esse cuidado que se tinha antigamente lá de fazer parede dupla, de ter esse cuidado com a questão da eficiência, é o que leva hoje essa grande diferença, vamos dizer assim, né? Porque a alvenaria sim pode ser boa, tu pode ter uma casa de alvenaria interessante, mas obviamente que não ela tendo um tijolo somente com reboco. A gente tem que tomar diversos cuidados para que essa obra, para que essa parede tenha uma capacidade de eficiência que não comprometa o desempenho da casa, né? É inadmissível hoje a gente ter edificações e habitações com graves problemas de conforto interno, ou seja, tu tá no verão, tu tá sentindo calor, no inverno tu tá sentindo frio, se tu não tiver lá com o teu ar-condicionado, com a tua lareira ligada e com um cobertor, tu não consegue ficar dentro de casa, né? E com roupa ainda. Então, na nossa visão de construção, isso é inadmissível, é o que a gente tenta sempre passar para os clientes. Já é possível hoje a gente ter uma qualidade, né, dentro da construção, onde essa obra permita que o cliente tenha pleno conforto dentro dessa obra, né? Tenha a possibilidade de ter um conforto pleno durante todas as estações do ano, sem ter grandes custos com custos energéticos, né, de climatização, etc. Então, o steel frame realmente ele cria uma barreira, né? É aí que a gente se torna extremamente competitivo. A gente hoje consegue entregar uma obra de alto desempenho, de alta eficiência, com qualidade aplicada, com tecnologia, com conforto principalmente, por valores extremamente competitivos, né? E que com certeza se sistemas de alvenaria fossem adicionar esses processos e esses sistemas secundários à obra, a gente teria uma diferença de valor aí absurda que torna o steel frame completamente viável dentro desse modelo. Então, a gente está com bastante expectativa relacionada à norma a norma de desempenho que está sendo revisada agora. O Brasil ainda não tem hoje grandes exigências se tratando disso, né? Então,
tanto que é permitido construir uma parede de concreto. Isso também em países isso é totalmente inaceitável, porque isso se torna uma caixa, um forno, basicamente, né? Então, a gente está tendo essa revisão da norma, acredita que ela vai vir bem mais agressiva do que ela é hoje. Hoje ela é extremamente branda, ela aceita qualquer coisa. Então, esse passo em direção à eficiência nos coloca verdadeiramente dentro do mercado, no sentido de construções em steel frame serem extremamente mais eficientes, com melhor custo-benefício e com todas as outras qualidades, né? Sem falar de todo o benefício ambiental que a gente traz junto com o sistema, né? Não, exatamente, né? A ausência de normas que regulamentem isso, né? O grande público hoje, no grande massa, das pessoas dos consumidores, são desconhecedores disso, né? Tu vê hoje dentro do cenário da linha branca, como geladeiras, enfim, isso é muito amplamente divulgado. Ninguém quer comprar uma geladeira C, ninguém quer comprar. Hoje até o carro já está vindo com selo do Inmetro. Hoje existe o selo Procel Edifica, que é para regulamentar isso, é um selo paralelo no Inmetro, né? Para regulamentar isso, mas não é usado. Não é usado, né? Infelizmente não é usado. Então fica muito difícil de avaliar uma construção como boa, ruim, né? Ou péssima, enfim. Na verdade, essas classificações são dadas por A, B, C, D, E, F, enfim. São números, são letras, né? São algarismos que vão definir a qualidade dessa construção e, obviamente, o valor intrínseco desse produto. Se tu não tiver isso, tu não tem como equilibrar o custo, né? Então, o mercado tende a se nivelar por baixo, certo? Então, hoje, o que acontece? Hoje, o padrão que se tem de custo, que é recorrente dentro da construção de médio padrão, é o tijolo furado, muitas vezes a cutelo, com uma esquadria sem estanqueidade, sem vidros duplos ou vidros triplos, como é o caso da Europa, com rigidez de estanqueidade, normatizados também. Então, hoje cabe ao mercado fazer isso, né? Então, o consumidor tem que estar avisado sobre o que ele realmente tem e pode comprar. Isso não significa pagar mais, isso que é o mais importante, né? Hoje, qual é o grande desafio da EMAC, é o grande desafio da Doma, é o grande desafio de outras empresas que estão comprometidas com isso hoje no cenário brasileiro, quase em todos os confins do Brasil, hoje tem alguém trabalhando com steel frame, e muitas dessas comprometidas também com a questão do desempenho, porque é muito mais fácil de chegar no desempenho num sistema de baixa inércia, que é o caso do steel frame, né? Tu não tem o fator tijolo lá, que é pesado e difícil de trocar a temperatura com um elemento de alta inércia. Então, a gente tem que usar isso tudo que está aí, né? Hoje, nós temos empresas extremamente qualificadas no mercado e com custos excelentes. Mas não dá para comparar. Então, é impossível hoje fazer uma comparação nua e crua com um sistema que não ofere nenhum tipo de desempenho, né? Isso é um desempenho. Esse dado é número, é física, né? Então, tem pontos de corte na Europa que a gente é 6, 7 vezes superior a isso. Então, a gente está desperdiçando recursos. E como o Leonardo bem colocou, não tem por que tu passar frio no inverno dentro de casa, né? Com a lareira acesa, no verão gastar muito para climatizar a sua casa. E a gente consegue reduzir em até 80% os custos energéticos e ter conforto pleno, que é o mais importante, né? Tu pode acabar investindo muito em conforto, em energia, né? Despender muita energia e acabar não tendo conforto, né? Isso que é o pior de tudo. Ele estivesse gastando muito e tendo desempenho, mas não é o caso, né? Então, na verdade, a gente tem que fazer uma obra hermeticamente fechada e com índices indicados para cada região do país. Então, não tem como um país do tamanho do Brasil tu querer ter um sistema de construção único. Se tu quer ter um sistema de construção único num país desse tamanho, tu tem que nivelar ele pela pior região, que é a nossa, certo? Mas o que acontece hoje? A gente tem um padrão construtivo que é nivelado pela melhor região, que é a região sudeste ou nordeste. Então, parede que talvez sirva lá, que eu não acredito também que sirva plenamente, uma parede de tijolo furado, aqui não vai servir de forma alguma, né? Porque a gente vai ter extremos, vamos ter
um inverno rigoroso abaixo de 10, negativo em algumas regiões da serra, e extremamente quentes no verão, acima de 40. Então, está falando de um delta absurdo de transmitância térmica. Então, não tem como, isso não vai funcionar nunca, não tem como. Como o Leonardo colocou antes, se quiser usar o tijolo, tu tem que olhar para as velhas construções brasileiras, né, principalmente do sul, onde se usava paredes duplas, ou estuque, enfim, que vem a ser os mesmos sistemas que estão evoluindo hoje, como o sistema AIFS, né, são sistemas insulados, né, que tu adiciona ar ao processo de massa, né, ou de revestimento, a fim de travar essa entrada de calor e de frio, e tornar a obra mais saudável, né? A casa mais saudável, a durabilidade dos elementos muito maior, porque a incidência de água à parede ela vai causar patologias inúmeras sobre esse processo. A nossa construção é uma construção absolutamente seca, né? A ausência total de mofo interna é uma coisa facilmente observável em qualquer morador. E é isso que a gente, como eu coloquei antes, que a gente está colhendo. A gente quer buscar isso para justamente deixar o mercado definir essa questão de valor. Mas se a gente não tem uma análise, não tem uma referência, né, para mostrar a vantagem desse sistema, fica difícil. Então a gente construiu esse case de experiências para a gente poder entrar numa segunda fase, né, de processo, onde a gente vai buscar atingir, obviamente, um público maior, né? A gente quer oferecer para mais pessoas isso. E a gente está passando por um processo de revolução tecnológica assim muito agressivo, acho que em todos os setores da indústria, setor automobilístico, setor de telecomunicações. Então a gente está tendo uma evolução muito rápida de tudo isso, com cada vez mais tecnologia sendo aplicada aos processos, né? Então isso não aconteceu na construção civil. A gente vê que no Brasil hoje a gente segue construindo da mesma maneira que construía há 200 anos atrás, né? E até pior, na verdade, a gente regrediu, né? Então, a nossa missão aqui, né? O nosso futuro, com certeza, é implementar esses sistemas, né? A gente vê o steel frame hoje como a evolução dos sistemas convencionais, a evolução da construção, né? É a tecnologia na construção, são sistemas de construção a seco, são sistemas industrializados, né? Eles têm uma infinita gama de possibilidades e permitem que a gente consiga, de fato, ter produtividade, ter eficiência, ter qualidade aplicada dentro do setor da construção. Né? Obviamente, levando em consideração todas essas questões de desperdício de material, materiais sendo usados de forma redundante na obra, isso acaba se tornando um ciclo de problemas, né? Às vezes a gente enxerga porque está dentro da área, mas se tu pegar uma obra de steel frame, ela consome em torno de 1/4 do peso de material que se consome em uma obra de alvenaria. Então, se tu pegar aí 1/4 de material, a gente está falando de impactos em todas as outras cadeias, ou seja, tu vai ter menos transporte de material, tu vai ter menos resíduos sendo gerado, tu vai ter menos caminhões transitando nas estradas, maior segurança. Então, o impacto da construção civil nos outros setores, ele é absurdamente grande. Então, quando a gente direciona, né, o nosso foco para construções mais eficientes, construções mais tecnológicas, que já levam em consideração essas questões de sustentabilidade, de consumo racional de materiais, isso acaba tendo um impacto em todas as outras cadeias, né? Então, a responsabilidade que a gente tem no momento que opta por um sistema construtivo, a gente tem que estar bem ciente dos impactos secundários que isso pode causar, né? Então, na nossa visão, assim, o steel frame ele é um sistema que é o futuro, não tem como ser diferente disso. Ele nunca teve tão em voga como está hoje. Cada vez mais profissionais querendo saber como funciona, querendo aprender. E a gente vai estar aqui sempre para abrir a empresa para quem tem curiosidade, para quem quer realmente conhecer. E acredito que isso seja um caminho sem volta agora. A gente percebeu um grande aumento no consumo desses materiais nos últimos 5 anos, teve um avanço
muito grande, tanto na cadeia de fornecedores, quanto em materiais disponíveis para se utilizar, né, em tecnologias e sistemas que estão evoluindo e que são desenvolvidos especificamente para sistemas de construção a seco. Então tá se formando uma grande cadeia no Brasil, com certeza visualizando essa possibilidade de crescimento que a gente tem aqui, né? O Brasil hoje ainda tem uma tremenda capacidade de evolução dentro do setor da construção civil. Eu ouso a dizer que talvez seja o setor que mais tenha carência de inovação e que mais necessite de inovação. Então, isso também acaba sendo uma grande oportunidade para novos profissionais, para quem está entrando na área, né? E pelo que a gente está analisando assim do mercado, vem se formando uma cadeia muito forte de transformação, assim, principalmente impulsionada pelas grandes empresas, né, por grandes multinacionais do setor que estão se instalando no Brasil, que estão fazendo um trabalho forte de abertura de mercado, estão realmente inserindo essas novas tecnologias dentro do setor. Né, e cabe a gente aqui explanar isso para vocês também. Né? A gente tem a Leroy Merlin entrando forte no Brasil, entrando forte na questão da construção a seco. A gente tem agora a Sangoban acabou comprando a Tumeleiro também com um enfoque de tornar a Tumeleiro um grande lar center, né, para competir com a Leroy Merlin. Hoje já é possível tu montar praticamente uma casa toda de steel frame somente dentro de uma lar center dessas. Então, a gente tem outras grandes empresas também se instalando no Brasil hoje e que são players mundiais aí da construção a seco, né? Que desenvolvem os seus produtos totalmente baseados nesse mercado. E que provavelmente estão enxergando o Brasil com um potencial de crescimento muito grande no setor. Não, realmente, né? Hoje esse cenário da construção a seco é dominado por grandes multinacionais. A gente tem a indústria nacional também atuando fortemente no setor, mas, como a gente colocou antes, é um multissistema, né, de construtivo, todos eles sistemas fechados, garantidos, né, com garantia longa, né, fácil de se analisar isso. Mas, com relação à questão de mercado e de possibilidade de aumento, como o Leonardo estava colocando, o Brasil foi, nos últimos anos, a gente presenciou talvez o maior boom imobiliário aí da história do país, foi interrompido pelas crises de 2015 e agora a gente não sabe ainda o que vai acontecer aí com o corona, com a crise do corona, mas tudo indica que retoma seguido porque a gente tem um delay aí de desenvolvimento muito grande. E a gente vem observando isso nas últimas pesquisas que a gente vem fazendo via redes sociais. Existe realmente uma grande carência por construção, né? A gente acredita que hoje, eu acredito, e aí falando como arquiteto, que os profissionais, de certa forma, hoje eles estão se servindo não como para alavancar, eles têm muito interesse, mas hoje eles estão servindo como barreira, de certa forma, por não ter conhecimento ainda suficiente para esclarecer para o cliente, isso acaba se tornando uma barreira, né? Deixar claro para todo mundo que empresas como a Dome, ou como a IMAC, ou outros, estão aí para justamente esclarecer isso, para ajudar nisso. A ideia é que isso seja acessível a todos e trabalhe de uma forma aberta, né? Uma forma de plataforma aberta, onde todos os custos estão lá e são, obviamente, ingeridos pelo próprio cliente. O cliente tem ingerência total sobre o processo de compra da sua casa. Basta a orientação do que realmente tem que ser levado em consideração, né? O que é o pacote mínimo. Mas o que a gente observou aí durante essas pesquisas é que tem uma grande demanda, porque nos últimos anos houveram um grande número de loteamentos e condomínios no país. E a velocidade de construção, ou seja, as soluções que se apresentaram para a construção dessas casas, de certa forma, parecem que foram inadequadas ou insuficientes, né? Porque tu não vê grande velocidade, né, dentro desses empreendimentos. Eu tenho visitado empreendimentos aqui na região de Porto Alegre, na região da Serra, Gramado, Garopaba, um local
onde tem muito condomínio de terrenos praticamente vazios, né? Praticamente vazios. Eu conheço empreendimentos com 100 unidades de terreno de alto padrão com 7 casas há 10 anos. Tem alguma coisa mal aí, né? Então, isso não é observado em outros países. Isso praticamente acontece junto. O que parece que as pessoas adquirem seus terrenos num ato impulsivo de compra e depois se dão conta do quão complexo é isso, né? E, de certa forma, a gente nota que o mercado tá percebendo que tem que ter alguma coisa nova, diferente. A construção de uma casa ela não pode ser tão, né, desperdiciosa, ela não pode ser tão demorada, ela não pode ser tão dolorosa e o resultado final ser ruim. Então, pô, é sofrer muito para pouco, né? E as pessoas nos procuram, tu vê que é essa a necessidade ou o desejo de que seja uma coisa nova. E realmente, principalmente falando da Dome, é isso. Ela é a síntese disso tudo, né? A EMAC, como um fornecedor de aço, ela dá a solução estrutural, mas cabe à Dome, como multissistemista, né, especificadora, mostrar quais são as vantagens de cada sistema e o custo disso tudo, né, como acontece. Então, o desafio, que eu acredito para todos que estão envolvidos, né, há mais tempo, tem gente ainda recém começando, mas tem gente que já está há mais tempo, como é o nosso caso, de partir para uma segunda fase desse processo, onde tu vai tentar buscar racionalização também no projeto, né, a fim de tornar um processo mais econômico, sem perder muito tempo com coisas que muitas vezes não agregam valor nenhum à construção. Né? A racionalização do projeto como um todo e, obviamente, do processo produtivo, buscando a industrialização ainda maior. Ou seja, não se pode, hoje o que a gente está discutindo, e não só eu, quase todo mundo que está envolvido, que tem que evoluir um pouco mais também o próprio steel frame. O steel frame tem que entrar na obra mais industrializado. Hoje a EMAC não entrega nada em perfis, sempre na forma de painéis, né, de frames, ou de treliças ou tesouras. Mas agora a gente já começou algumas experiências já aplicando o próprio USB à obra, já levando isso pronto. O caminho natural é que logo em seguida a gente esteja aplicando também gesso, instalações elétricas e hidráulicas, a fim de ter uma obra mais rápida ainda de se fazer, a ponto de chegar a casa, fazer construções em 4, 5, 6 dias de produção, né? Casas médias, tamanho médio. Dentro de padrões, obviamente, de projetos, não dá para ficar pensando que qualquer projeto é possível fazer isso, né? Tudo tem um custo de horas, né, homem? Né? Nada vem de qualquer lugar e vai para qualquer lugar sem custo. Então, tudo isso tem que ser muito bem pensado. Mas então a gente está startando essa fase, eu acho também objeto para próximos bate-papos aí a respeito disso, né? A gente vai demonstrar isso a partir de muito pouco tempo, eu acho que no máximo em 30 dias vai estar saindo coisa nova aí, tanto na EMAC como na Dome, materiais novos, né? De imagens, sites novos, enfim, mostrando justamente o que foi feito e o que será feito, né? Eu acho que isso que é o aprendizado desse processo, eu acho que é fundamental. Mas fica o recado aí para profissionais da área, para todo mundo, né? E para nós também, que se loteou muito e se construiu muito pouco. Né? Isso é a máxima, inquestionável, em qualquer local que tu vai chegar. Tu vai ver em outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, o processo de abertura de condomínio, de ruas, ele acontece praticamente junto com a construção das casas. Isso não é uma coisa desvinculada para se resolver depois. Né? Talvez no altíssimo padrão até se permita isso, mas na solução de médio padrão, né, que é o caso hoje do Pelotas do Alphaville 2, por exemplo, ou outros loteamentos, isso tem que correr junto, senão depois fica esse impasse, né, onde joga o custo, o investimento do terreno acaba sendo um problema, jogando o custo dele para baixo. E não, eu acredito que a gente tenha um caminho muito natural, assim, né? Eu acho que a gente teve um longo processo de maturação do sistema construtivo, onde muita gente aprendeu a como utilizar e como a trabalhar com esse tipo de sistema. A gente teve uma pulverização de profissionais no mercado trabalhando com montagem, que aprenderam a trabalhar com a montagem desse sistema. E isso acabou também criando uma nova vala comum, né? A gente tem a vala comum
do que todo mundo faz igual a todo mundo, e a gente tem se formando agora uma nova vala comum dentro do steel frame, né, que são profissionais que fizeram algum tipo de curso para aprender a montar, a trabalhar com o sistema, acreditando que uma obra em steel frame é somente o steel frame e esquecendo de todos os outros itens e sistemas que estão envolvidos dentro dessa obra. E que é onde moram as complexidades, é onde mora a dificuldade na construção dessa casa, né? São as interfaces de todos esses sistemas. A gente deve ter em torno aí de 10 ou 12 sistemas que compõem uma obra de steel frame. E apesar dela ter esse extremo ganho em velocidade, esse extremo ganho em produtividade e tudo mais, o ponto de cuidado nessas obras são as interfaces entre esses elementos, as interfaces entre materiais e como isso tudo vai se agregar, né? Como isso tudo vai se juntar. Então, existe esse processo natural do steel frame, que é do aprender, tu construir até tu entregar. Então, a gente fala hoje que já existe o steel frame artesanal. O que é o steel frame artesanal? São esses materiais que chegam nas obras, a gente começa a montar e vai montando e até ter o produto final. Bom, esse steel frame artesanal, a gente acredita que seja um ponto no caminho, né? Um ponto intermediário entre a evolução. O que é o processo máximo disso? Basicamente que saia uma casa pronta de dentro da fábrica, né? Ou módulos prontos de dentro de uma fábrica, onde no canteiro de obras só tem que conectar isso tudo, né? Para que tudo fique funcionando de maneira rápida, tudo fique funcionando perfeitamente bem. Isso é possível? Sim, é possível. Fora do Brasil, eu gosto muito de citar a China, porque a China, para mim, é uma referência hoje em construção industrializada. Acho que os caras são muito bons no que fazem, eles realmente dão aula. E acho que aquele lá seria o ponto máximo hoje que a gente tem da industrialização. A gente teve a possibilidade de ver agora na pandemia, né, que eles construíram lá um hospital de aproximadamente 2.000 leitos em 10 dias. Isso chega a ser praticamente surreal, assim, do ponto de vista assim, do profissional, né? Tu chega para dizer, a gente conseguiu executar um hospital com aproximadamente 2.000 leitos em 10 dias, é praticamente impossível. Como isso é possível? Bom, para isso que existe a construção industrializada. Então, isso é possível somente através de sistemas de construção a seco, isso é possível somente através de tecnologia, somente através de projetos muito bem desenvolvidos, somente através de um sistema de construção que permita, né, que tu tenha essa possibilidade de industrialização, né? Hoje a gente tem uma empresa no Brasil já que é uma referência bem interessante também, que está indo bastante para esse lado, né? A Tec Verde, não sei se vocês conhecem, é um perfil que vale a pena seguir, acompanhar o trabalho deles. Eles também tiveram fazendo um hospital aqui, se não me engano, de 200 leitos em 40 dias, e foi mais ou menos um sistema muito semelhante a esses que são utilizados na China, né? Então, o nosso caminho natural é esse também. A gente está se focando completamente na industrialização agora do sistema construtivo, né? Na padronização de produtos, na padronização desses sistemas, na definição de fornecedores, né? Para que a gente tenha uma cadeia de fornecimento muito bem estruturada, muito forte, né? Para que essa cadeia tenha condições de fornecer garantia sobre o produto, né? Então, hoje, a gente já tem a possibilidade de agregar esses sistemas com uma segurança muito grande, né? Porque como esses fornecedores têm uma força de mercado internacional, eles te proporcionam garantias de fábrica de acordo com os procedimentos deles de 20 anos, 15, 20 anos. Então, a gente tem total segurança em desenvolver esse sistema cada vez mais, né, direcionando isso para fornecedores fortes e que realmente
garantam a qualidade desse sistema, né? De todos esses sistemas e desse conjunto de obra, né? Que a gente costuma falar, desse macro sistema que é uma obra de steel frame. Não, exatamente. Eu acho que num primeiro momento, né, quando começa a falar em construção a seco, ninguém entende muito bem o que é isso. Depois, olhando o que está sendo feito lá fora, né, hoje o delay tecnológico do mundo com relação à maioria da indústria é muito baixo. Né? Tu vê, se faz carro de uma forma muito similar, né, em todo mundo. Né? A linha de produção de um carro na França, na Itália, no Brasil ou na China é muito semelhante, porque a indústria que vende, que faz indústrias, muitas vezes é alemã ou italiana, ela que dita o padrão. Isso já está começando a acontecer com a construção civil. A indústria que montou a Tec Verde é uma indústria alemã, que se chama Weimann, que ela fomenta isso no mundo todo. Ela monta indústrias de casas e de prédios, né? Na forma de módulos ou de painéis. Isso é uma realidade hoje já, né? Dentro do cenário brasileiro. Estão abrindo mais 2 fábricas. Mas, obviamente, como o déficit habitacional brasileiro é muito grande e não tem a construção a seco não está presente em quase nenhum segmento da construção a seco do Brasil, hoje a gente significa muito pouco, a gente não é nenhum por cento, essas grandes indústrias da construção de industrialização, elas estão atuando basicamente no nicho popular, de casas populares. Eles pararam suas produções agora para fazer alguns hospitais, mas provavelmente retornem ao padrão construtivo de médio e baixo padrão, porque é o que tem mais padrão. Né? Então, e tem como, volto a dizer, né? Eles estão atendendo o mercado de onde tem onde está o terreno é fértil, onde tem mais mercado, onde vai faturar mais. Né? A construção sem padrão dentro de condomínios, casas maiores, é mais complexo isso, né? Porque, na verdade, você vai ter que repetir isso, todos os processos de projeto, tu vai ter que repetir em cada casa. Então, e vai montar uma fábrica em cada terreno. Então, isso complica bastante a questão de realmente ser competitivo. Fica um processo um pouco artesanal. Claro, a gente está no meio desse caminho, a gente não está mandando perfil para obra, a gente está mandando painéis, a gente está cuidando de processo, mas não é fácil para atingir, né, um padrão de produção, por exemplo, o chinês que constrói, que deixou o mundo de boca aberta com a construção desse hospital, e já tinha, na verdade, há uns anos atrás, durante uma feira, eles tinham edificado um hotel em 5 dias com 30 andares. Né? Então, na verdade, eles estão mostrando o poder da ênfase no projeto, né? E não tirar a ênfase da construção e colocar no projeto. E, obviamente, com esse projeto, tu produz onde tu quiser no mundo. No momento que tu tiver todas as peças detalhadas e essas peças forem numerosas, ainda mais fácil ainda, no caso de edifícios e hotéis, tu pode produzir esse elemento pré-fabricado em qualquer lugar do planeta, muitas vezes com custos baixos. Mas eu acho que a gente tem que se virar, obviamente, para a realidade brasileira, que está tudo aqui. Ainda mais agora com o dólar alto, a gente tem que buscar soluções internas. A gente tem tudo hoje para construir no Brasil de forma muito econômica. E quem imagina que a mão de obra, que hoje é absoluta e com peso significativo dentro da construção civil tradicional, vai reduzir de custo, tá errado, porque, na verdade, a mão de obra só vai subir. Ela só vai subir porque hoje ela opera muito na ilegalidade ou à margem da legalidade. Isso torna a construção convencional um pouco mais econômica. Mas a matriz de mão de obra dentro de uma construção convencional é muito pesada, ela pode chegar a 50%. Se tu torna essa construção legal, ou seja, todo mundo dentro da CLT, todo mundo enquadrado dentro do como tem que enquadrar, isso significa aumento do dobro do preço, praticamente. Então, tu imagina onde vai parar esse custo. Essa matriz, esse custo hoje, né, de mão de obra dentro da nossa da construção que a gente vem atuando, que é o médio, né, é um padrão tecnológico de médio, né, não está lá na ponta, mas também não está no início. Hoje a gente significa em torno de 25%. Se tu vai para a industrialização total, isso cai para 10%, 12% do total do custo da obra. Então, essa matriz começa a não pesar muito. E, obviamente, tu também consegue trabalhar de forma mais legal, mais responsável socialmente, né? E com melhores condições de trabalho, que hoje a gente sabe que não tem. É comum dentro dos condomínios a gente encontrar
15, 20 pessoas virando concretos de pés descalços, sem camisa, enfim. E isso não tem mais como admitir. Dentro de um ambiente industrializado, isso é muito mais fácil de ser controlado, né? Assim como qualquer outro desperdício. E esse acaba sendo um caminho muito natural, assim, que certamente o nosso déficit habitacional ele só vai ser resolvido definitivamente quando a gente tiver excelentes soluções na industrialização dessa construção, né? E digo mais, a gente precisa entregar, além de entregar produtos populares, a gente tem que entregar produtos populares de qualidade, né? Com qualidade aplicada. Não é porque é um empreendimento popular que tu tem que diminuir qualidade de conforto ou que tu tem que diminuir qualidade acústica. Não. O É, essa, o frio e o calor vem para todos. exatamente. Então, a gente tem a responsabilidade de desenvolver soluções para habitação popular com a mesma qualidade que uma edificação, uma habitação de um condomínio vai ter. Então, e não tem por que ter essa diferenciação hoje. A gente consegue já atingir esse objetivo com um custo competitivo. Então, cabe também às empresas, né, que olham para isso, que têm responsabilidade sobre isso, de desenvolver soluções para o déficit habitacional com qualidade aplicada a esse processo, com conforto aplicado a esse processo, com toda essa tecnologia disponível hoje já, para que a gente consiga ter, né, uma população satisfeita, pessoas satisfeitas, cada vez mais nesse nosso país aí que está tão precário de qualidade construtiva. Não, sem dúvida. Como eu coloquei um pouquinho antes, a gente tem toda a tecnologia aqui para fazer a coisa certa, né? Tu tem que fazer a coisa certa. Eu acho que não cabe mais ao Brasil ficar fazendo construção de guerra, de contingência de guerra, construindo com paredes sem eficiência alguma, né? Ou para resolver o problema habitacional. Tu não está resolvendo o problema habitacional, na verdade, tu está criando outro problema mais na frente, que é uma construção insalubre, né? Com pouca ou nenhuma arquitetura aplicada. E isso é um problema a curto prazo, essa construção vai ser um problema. Assim como aconteceu em outros países em que foram devastados por guerras, por exemplo, e depois tiveram esses condomínios derrubados, né? E a gente tem alguns exemplos dos anos 60, 70 bons, né? Mas a grande maioria é muito ruim. Está aí hoje para quem quiser ver, Pestana, enfim, outros em Pelotas que quem conhece, BNH, né, deixou um legado muito ruim aí, né? Hoje de construções favelizadas, né? Porque a construção não apresentava durabilidade, enfim. Mas, claro, aqui a gente já está indo para uma esteira mais lá da construção de interesse social, enfim. Mas, claro que cabe falar isso, já que a gente está falando de algumas indústrias brasileiras que entraram pesado nisso, né? Hoje, os nossos sistemas estão basicamente dentro do cenário da construção civil de alto padrão. Só que cabe a esse cliente de alto padrão realmente exigir o que tem que ser exigido. Enquanto ele não se importar, né, com relação à durabilidade, com relação à patologia, saúde interna da construção, ou ficar apostando que basta colocar um vidro duplo, que está resolvido, não está resolvido. A maior superfície da casa não é de vidro, são de paredes. Então tem que cuidar da parede primeiro. Tem que cuidar dessa anquedade, dessa esquadria. Ou aplicar em Pelotas é muito comum a utilização de sistemas de calefação, por exemplo. Tu vai estar investindo muito, tu vai estar superdimensionando o teu sistema. Então é comum eu ficar sabendo de instalações em casa de 80, 100 mil reais para calefação que bastaria 20, ou até menos, muitas vezes. Né? Um sistema pontual poderia resolver. Então, tá tudo ligado, né? Se tu gastar menos, se tu investir mais na manutenção energética, tu vai gastar bem menos na geração energética, certo? Então, em vez de tu gastar 50 mil numa geração fotovoltaica, tu pode gastar 15 ou 20 e é o suficiente. Isso aí, o teu payback vai ser reduzido de forma drástica. Então, isso é o importante, né? O custo capital, o custo financeiro é muito alto para fazer isso. Então, a gente tem que começar a enxergar a casa como um ativo gerador de energia
que no futuro ele pode gerar agora, não é nem futuro, isso é presente, né? O carro elétrico está aí. E ele pode, a tua casa pode ser a geradora da energia para o teu carro, para a tua casa, tu ter conforto pleno, saúde plena, e ainda gerar energia para o teu carro. E, pô, mas eu vou gastar muito mais para isso. Isso que é o incrível disso tudo, o fantástico disso tudo, é que não se gasta mais para fazer isso. Ou seja, o metro quadrado final, aplicando tudo isso, e o metro quadrado do sistema convencional, não vai mudar quase nada. E voltando a dizer, se tu botar legalidade dentro de uma obra convencional e buscar um pouco de norma para uma obra convencional, ela já vai ficar mais cara. Então, não tem hoje por que não fazer. O que tem que realmente ter cuidado é na hora de contratar a empresa certa. Então, alguns problemas que são às vezes associados ao sistema de steel frame, ou wood frame, ao próprio drywall, muitas vezes eles fizeram a escolha errada da construtora, ou enfim, da empresa que fez a obra. Tem que deixar claro que uma casa de steel frame, ela demanda de mais projetos e alguns pontos mais cuidados do que o contrário. E isso tem que ser, obviamente, por profissionais qualificados dentro do cenário da construção, né? Tem experiência para atribuir isso. Cara, a gente já está há aproximadamente 50 minutos aqui. Eu acho que vale a gente abrir aí para quem quiser mandar alguma pergunta, alguma coisa. Eu vou ver se tem alguma pergunta aqui que já tenha sido enviada. Tem algumas aqui que nos enviaram, que tem. Pessoal, fique à vontade aí para quem quiser participar, mandar alguma questão, mandar alguma dúvida para a gente. Bom, tem uma pergunta aqui, questão da resistência ao fogo. Bom, todos os materiais que são utilizados dentro de uma obra em steel frame, eles são materiais que têm a capacidade da não propagação de fogo. Ou seja, ele pode entrar, ele pode queimar, mas ele não propaga o fogo. Bom, e qual seria essa fonte de ignição, né? Mas se tu tiver um curto-circuito lá, a parede é oca, se tu tiver algum circuito lá dentro da parede que possa pegar fogo na lã, não tem como. Isso primeiro que se tu tiver um problema de curto-circuito, vai ter lá acionamento do sistema de segurança que vai acabar com esse tipo de problema. Mas se porventura internamente acontecer alguma coisa, todo o material utilizado dentro da obra, eles são materiais que não propagam chama, eles não propagam fogo. Então é pouquíssimo provável que tu venha ter um tipo de problema relacionado a isso dentro de uma obra de construção a seco, né? E o maior problema do fogo é o tempo de exposição, né? A gente mede a resistência ao fogo pelo tempo de exposição que essa edificação vai ter que necessitar, né, para que ela possa ser evacuada. Então, isso a gente consegue facilmente adicionando camadas e mais camadas de gesso, né? O gesso é o principal responsável por esse bloqueio, vamos dizer assim. Então, se a gente necessita de uma condição especial de resistência ao fogo, basta tu dimensionar essa parede para que ela tenha o tempo necessário de exposição, né, para que se possa ser evacuada essa edificação. Não sei se tu quer falar alguma coisa sobre o fogo, Alex, sobre a capacidade de resistência ao fogo. Como engenheiro né, de que vive isso aí, estudou bastante e colocou muito bem, é exatamente isso, por tempo, né? Tudo uma hora derrete. A pergunta é quanto tempo? Ou uma hora desagrega, o fogo desagrega. Mas a maioria dos materiais, todos os materiais da construção civil são feitos no laboratório por tempo, 30, 60, 90, 120 minutos de resistência. As paredes médias são em torno de 60 minutos de resistência, né? Como se fechasse um quarto e colocasse fogo dentro dele, ele vai aguentar uma hora fechado, certo? Mas nada incandescente, nada pega fogo, né? Na verdade, todos eles podem queimar, mas eles não vão propagar chama. Todos os materiais são oriundos de grandes indústrias, todos eles têm laudos sobre isso. Né? Basicamente, a EMAC hoje ela produz o perfil apenas. O perfil, todo mundo sabe que aço não pega fogo. Então, não tem nenhum tipo de risco. Gesso acartonado é um mineral. Mineral não pega fogo, pedra não pega fogo. Lã de vidro, mineral, não pega fogo. O USB é uma madeira.
o fogo é retardado, né, nessa madeira. E essa madeira não está exposta, ela está atrás do gesso, que é um mineral. Então não tem aonde pegar fogo. Na verdade, as construções, construções de alvenaria pegam fogo, né? Edifícios de alvenaria pegam fogo. Onde é que pega fogo? Pega fogo normalmente no mobiliário, na tinta, enfim, em portas. É isso que pega fogo. Mas hoje em dia, com sistemas de segurança, que ocorria muito por curtos-circuitos, hoje não tem mais. E tem sistemas de alarme, enfim, que bloqueiam, que estancam isso a tempo, né? Mas o sistema, cabe ressaltar que é um sistema amplamente difundido no primeiro mundo, onde isso é muito rígido. Muito rígido. A questão de segurança contra fogo no primeiro mundo, nos países europeus e nos Estados Unidos é muito rígido. O Japão, enfim, são muito rígidos. Isso aí está totalmente... É ponto totalmente vencido, mas é uma pergunta interessante, assim como as demais que nos chegam toda hora. Bom, deixa eu puxar outra aqui. Flexibilidade arquitetônica. Quanto à flexibilidade arquitetônica, não existe nenhum tipo de limitação. A nossa grande luta aqui é para que sejam feitos bons projetos, né, que sejam projetos racionais, que sejam projetos que levem em consideração a utilização dos recursos naturais, né? Mas o steel frame não tem nenhuma limitação arquitetônica. Pode ser feito qualquer tipo de obra, com qualquer tipo de característica visual, com qualquer geometria, sem qualquer restrição. Então, quanto a isso, não existe nenhum problema. Obviamente, que quanto mais arrojo arquitetônico a gente tem, quanto mais arrojado o design desse projeto, mais carregamento tu vai ter na estrutura, né? Automaticamente tu vai ter um custo maior também. Um exemplo, se tu tem grandes balanços, tu pode ter grandes balanços com o steel frame? Sim, tu pode ter grandes balanços. Mas assim como tu vai ter na alvenaria, se tu tiver um balanço muito grande, tu vai ter lá uma estrutura de concreto muito mais resistente para absorver as cargas desse balanço, né? E no steel frame é exatamente a mesma coisa. Tu pode ter um balanço? Sim. Mas obviamente que tu vai ter mais material envolvido para conseguir absorver, né, as cargas oriundas desse balanço. Então, mas não existe nenhum tipo de restrição quanto a isso também. A única questão do steel frame é que, em alguns casos, é muito interessante que a gente faça um sistema híbrido com estruturas de aço pesado, né? E utilize esses sistemas de maneira integrada. O steel frame não lida bem com cargas pontuais, né? A gente tem, se tu olhar a composição de uma estrutura de steel frame, a gente tem vários elementos e com uma distribuição de carga muito grande, né? Por isso que os elementos são esbeltos. Então, no caso de balanços, por exemplo, a gente quase obrigatoriamente tem que fazer a integração do steel frame com sistemas de aço pesado. O que funciona muito bem também e atende totalmente às necessidades de projeto. Mas quanto à limitação arquitetônica, não existe nenhuma, assim. Não tem nenhum projeto até hoje que a gente não tenha conseguido resolver. Eu acho assim, quanto o sistema de steel frame, né, como o nome está dizendo, são painéis, né, são frames. Cada parede da construção vai virar um frame. Então é absolutamente flexível isso. Cada treliça de um entrepiso vai formar um entrepiso. E o telhado é uma tesoura como qualquer outra. Então dividido em partes, essa estrutura basicamente seriam isso, né? Frames de paredes, treliças de entrepiso e tesouras de telhado, certo? Se for mais andares, obviamente você vai multiplicando isso. Então, totalmente flexível, adapta-se a qualquer projeto. Qualquer projeto de alvenaria pode ser transformado. Até hoje a gente transformou todos, como o Leonardo bem colocou, onde concentrar uma carga vai ser adicionado uma viga de aço um aço laminado, viga I, né, que a gente usa justamente para dar mais segurança a isso e para garantir ainda mais a estrutura. Praticamente todos os nossos projetos tiveram alguma coisa de aço preto.